Vamos lá, pessoal. Nosso objetivo é corrigir questões de Windows da VUNESP. Então, vamos cair dentro. Primeira questão. Prefeitura de Itapevi. Considere a janela do WordPad no Windows 7 em sua configuração original, apresentada a seguir, na qual se verifica a tentativa de se editar um arquivo. Lembrem que o WordPad é um editor de textos que acompanha o Windows gratuitamente. É um acessório do Windows. O WordPad é um editor de textos que tem menos funcionalidades que o Word, mas já é rico em formatação. Observem que tem negrito, itálico, sublinhado, taxado, subscrito, sobrescrito, tem vários recursos de formatação. A extensão padrão do WordPad é a extensão RTF. Agora, vocês vão observar que ele tentou abrir o arquivo e o arquivo ficou todo codificado. Um monte de caracteres malucos. Por quê? Se vocês observarem, esse é o arquivo do PowerPoint. A extensão PPTX indica que ele é uma apresentação. E eu estou tentando abrir uma apresentação no WordPad. E aí não vou conseguir. Ele mostra esses códigos doidos. Então, o objetivo, é... Por que o WordPad não conseguia interpretar o arquivo? Porque ele se trata de uma apresentação e não de um texto. Então, vamos ver. Letra A. Trata de uma planilha eletrônica? Não. De um documento do Word? Não. De uma apresentação do PowerPoint. E o WordPad entende documentos com extensão RTF, que são as extensões ricas em formatação. Notem que ele também não é um arquivo JPG. O WordPad também não entenderia, o objetivo dele não é ser um visualizador de imagens JPEG. Logo, gabarito aí, letra C de Charlie. O que era importante na questão? Observar na barra de título o formato do arquivo. PPTX está associado ao PowerPoint. Então, gabarito, letra C. Beleza? Vamos que vamos. Utilizando um computador com Windows 7 instalado em sua configuração original, um escriturário criou um arquivo de valores separados por vírgula. Essa extensão ela tem aparecido cada vez mais. As questões da Fundação Getúlio Vargas abordam muito. Agora a VUNESP. CSV é uma extensão que tem aparecido cada vez mais nas provas. CSV, valores separados por vírgula. É a definição do CSV. Para que ela serve? Normalmente para exportar e importar alguma coisa. Como, por exemplo, um catálogo de endereços do cliente de correio eletrônico, uma tabela. Vamos dar uma olhada? Imaginem que eu vou criar no Excel uma planilha. Ou melhor, eu tenho um sistema e esse sistema gera um arquivo CSV. Vou colocar aqui nome, ponto e vírgula, idade, enter, Renato, ponto e vírgula, 32, Ricardo, ponto e vírgula, 30, Felipe Luca, espaço, 40, Ronaldo, ponto e vírgula, 20. O que já pode cair em prova do que eu estou inventando? Se eu crio um arquivo CSV e abro ele no Excel, isso vai se transformar em uma tabela com quantas linhas e quantas colunas. Essa já é uma questão interessante para vocês. É muito comum o examinador fazer esse tipo de pergunta. Quantas linhas e quantas colunas haverá baseado nesse arquivo CSV? Aí vocês vão ter que observar. O ponto e vírgula, ele separa a coluna. Vem comigo.
Então, essa tabela vai ser uma tabela de 1, 2, 3, 4, 5 linhas e 3 colunas. Por quê? Observem aí, ó, uma coluna vazia, outra coluna. Esses 2 pontos e vírgulas vão fazer com que fique um buraco no meio entre Ronaldo e a idade, né? A suposta idade que seria 20. Beleza? Já o Felipe Luca, se vocês observarem, não tem um ponto e vírgula. Então ele vai ficar tudo junto. Felipe Luca 40 na mesma célula. Bom, vamos salvar isso aí. Arquivo, salvar como. Eu vou colocar aqui nome.csv. Aí eu estou inventando, criando a extensão. Vou salvar na área de trabalho mesmo. Vocês vão observar que o nome.csv agora já assumiu o ícone do Excel. Porque ele vincula a extensão CSV ao Excel. Aí a gente já mata a questão da VUNESP. Agora, quando eu der um duplo clique no arquivo, aí eu vou estar indo além, perguntando de fato a quantidade de colunas. Vocês vão observar, ó, que o Felipe Luca ficou junto e ele criou uma tabela com 3 colunas e 5 linhas, né, como eu havia previsto. Beleza? Então, o objetivo do CSV é exportar e importar. Eu tenho um sistema, ele gera uma saída CSV. Aí um outro sistema pode incorporar aqueles dados do CSV. Normalmente, quando eu quero transferir catálogo de endereço do Outlook para o Gmail, do Gmail para o Thunderbird, é um exemplo já de utilização do CSV, se exportar e importar catálogo de endereços, beleza? Por que eu usei o ponto e vírgula? A vírgula ela é usada nos Estados Unidos, por exemplo. Porque lá o separador decimal é o ponto. Então eles usam como separador de lista a vírgula. Aqui no Brasil a gente configura a vírgula para ser o separador decimal. E o ponto e vírgula para ser um separador de lista. Quando cai na prova, gente, a definição do CSV são valores separados por vírgula. Mas na prática, o nosso Windows, na verdade, separa por ponto e vírgula. Beleza? Vamos que vamos. Para encontrar seu arquivo, ele tem um arquivo CSV, depois de um tempo ele decide abri-lo novamente. Aí ele clica lá no botão iniciar, na janela do Windows 7. E aí, aonde que ele vai encontrar o arquivo? O CSV está vinculado ao Excel. Então ele vai ter que clicar na seta à direita do Microsoft Excel. Gabarito aí, letra A. Tinha que conhecer essa vinculação. Beleza? O CSV está vinculado ao software de planilha eletrônica, no caso, ao Microsoft Excel. Vamos que vamos. Considere a janela do Windows 7 em sua configuração original que mostra o arquivo Arujá. O arquivo Arujá está selecionado. Assinale a alternativa correta ao clicar em. Qual tem que ser a primeira observação? O Arujá é um arquivo que foi excluído. Ele está na lixeira. Se você der um duplo clique nesse arquivo, você não vai executar ele, porque ele é lixo. Ele está na lixeira. Então as opções que aparecem para a gente são a opção de restaurar, recortar, excluir e propriedades. Vamos lá. Por que a letra A está errada? Ele quer a alternativa correta. Por que a letra A está errada? Recortar fará com que o arquivo seja copiado para outra pasta. Aqui eu tenho uma contradição. Recortar não vai fazer com que ele seja copiado. Recortar vai fazer com que ele seja movido. Para que eu vou copiar lixo? Então, lixo, ou eu vou restaurar, colocar no local de origem, ou eu vou recortar e vou colocar em outro lugar. Mas não tem muito sentido copiar lixo. Vou deixar o lixo na lixeira e vou copiar. Não. Restaura. Tira da lixeira. Então, recortar fará com que o arquivo seja copiado. Está errado. Será movido. Letra B. Restaurar fará com que o arquivo seja transferido para a pasta Arujá. O que você vai observar?
C2 contra barra Arujá. Ele está te informando que o arquivo já está no C2. Então, ele não vai, quer dizer, já está no C2, que a origem dele é o C2 contra barra. Esse Arujá aqui é o próprio nome do arquivo. Então, se você restaurar, ele não vai para a pasta Arujá, ele vai para a pasta raiz. Daí o gabarito é o que? Letra C. Essa questão, ela confunde um pouquinho, né? Você fica na dúvida se Arujá, que aparece na barra de status, é uma pasta ou se é o próprio nome do arquivo. Nesse caso, é o próprio nome do arquivo. Então, ele está indicando aqui o caminho de origem. Quando eu restaurar, ele vai voltar para o local que ele estava antes. Por isso, o gabarito é a letra C. O que você tinha que ter atenção? Como é que pode cair uma pegadinha na prova? Imagina que eu tenho um arquivo lá em C2 contra barra A, contra barra B, contra barra C, contra barra oi, ponto doc. Aí você excluiu o arquivo. Ele veio para cá. E o que vai aparecer aqui? C2 contra barra A vai aparecer todo o caminho. Oi.doc. Se você excluir A, excluir B, excluir C, ainda que estejam as pastas aqui na lixeira, ao restaurar o Oi, ele vai reconstruir todo o caminho. Sempre que você restaura, ele coloca o arquivo no local que ele estava. Se aquele local não existir, ele cria aquela árvore de diretórios. Ele vai criar toda aquela ramificação. Beleza? Então, o gabarito aí da questão letra C, conforme aparece na barra de status, o Arujá vai ficar dentro do C2, vai voltar para a raiz. Beleza? Vamos para a próxima questão. Por que a letra E está errada? Excluir fará com que o arquivo seja enviado para a lixeira? Ele já está na lixeira. Então, ele não vai ser enviado para a lixeira. Se eu excluir daqui, ele vai ser excluído definitivamente. Beleza? Próxima questão. Um escriturário está trabalhando em um computador com Windows 7 instalado na sua configuração original, com uma pasta de trabalho do Excel contendo 3 planilhas. O que seria a pasta de trabalho? O arquivo propriamente dito. No Excel 2010, quando a gente criava um arquivo, ele já aparecia com 3 planilhas. Hoje, o padrão é aparecer com uma planilha, no 2013, no 2016. Antigamente já aparecia com 3. Eu posso inserir quantas planilhas eu quiser. Se eu clico nessa setinha, nesse sinalzinho de mais aqui ao lado do nome da planilha, ele vai inserindo planilhas. O atalho Shift F11 também insere planilhas, beleza? Shift F11. Eu posso ter um número indeterminado de planilhas. Agora, a planilha está para o Excel como uma folha. Observem que o nome do arquivo é pasta. O arquivo do Excel é uma pasta de trabalho. Uma pasta contém planilhas. Então, as planilhas estão para a pasta, assim como páginas de um documento do Word estão para seu arquivo. Voltando. Um escriturário está trabalhando em um computador com Windows 7 instalado na sua configuração original com uma pasta de trabalho do Excel. Então, eu estou com o Excel aberto. Contendo 3 planilhas. Legal. 3 planilhas são como se fossem 3 folhas. Um documento do Word. Uma apresentação do PowerPoint. E uma seção do Google Chrome com 2 guias abertas, ou seja, visualizando 2 páginas. A série alternativa contém a quantidade de aplicativos em execução. Pessoal, o Chrome é um aplicativo. As guias correspondem a páginas abertas. O PowerPoint é um aplicativo. O Word é um aplicativo, o Excel é um aplicativo. Gabarito, letra D de delta. Ok?
4 programas, 4 aplicativos abertos. Um aplicativo pode estar com várias planilhas, com várias páginas, não importa. Então, gabarito, letra D de delta. Vamos que vamos. Provinha do MPE de São Paulo. Considere a pasta Ministério Público criada na Biblioteca Documentos em um computador com Windows 7 na sua configuração original exibida a seguir. Observem as bibliotecas, bibliotecas que são padrão do Windows 7, documentos, imagens, músicas e vídeos. Lembrando que uma biblioteca vai ser o local que vai permitir o acesso a informações, inclusive de pastas diferentes do disco rígido. Então eu posso considerar a biblioteca como se fosse um container, onde eu vou poder colocar músicas, vídeos de diferentes diretórios do disco para serem acessadas a partir de um único local. Vamos lá. Usando o WordPad do Windows, o usuário digitou um texto e deseja salvá-lo no formato original do aplicativo. O WordPad, a extensão é RTF. Com o nome descrição. O que ele está querendo induzir? Já existe arquivo com o nome descrição. Só que esse arquivo descrição aqui do Word vai ser descrição.doc. Enquanto esse arquivo aqui do bloco de notas vai ser descrição.txt. As extensões não estão aparecendo porque elas estão definidas para serem ocultadas. Como assim? Hoje em dia, existe uma funcionalidade no Windows que oculta a extensão dos arquivos conhecidos. Observem aí. Aqui ele já está me mostrando que o nome é um arquivo do Excel, que os outros são arquivos do PowerPoint, do Calc. Pelo ícone, eu consigo visualizar isso. Ícones médios. Ó. Pelo ícone, eu consigo visualizar. Agora, a gente tem uma opçãozinha no programa para extensões de nome de arquivos. Ó. Agora a extensão está aparecendo. Então, o que está acontecendo é que a extensão está oculta. Mas ela existe. Tanto que está aparecendo o ícone vinculando a informação ao aplicativo de origem. Um comentário interessante é que a extensão ela não tem um caráter obrigatório. Eu posso, por exemplo, renomear esse arquivo selecionado e apagar a extensão. Como assim? Vou pegar um arquivo qualquer aqui, ó, pegar esse CSV. Pegar do local de origem, né? Área de trabalho. Nome.csv, eu quero renomear ele. Então, F2 é o atalho para renomear. Vou apagar a extensão CSV. O que vai acontecer? O arquivo vai assumir o formato de uma folha em branco. Ele está dizendo que o arquivo está aberto. Então, vou fechar. Legal. Agora o arquivo vai assumir o formato de uma folha em branco. Por quê? Se eu apago a extensão, ele perde o vínculo com o aplicativo de origem. Olha lá. Dessa maneira, se eu der um duplo clique no arquivo, ele não sabe com que abrir. A extensão vincula ao aplicativo de origem. Então, voltando para a questão da prova, vocês observem que todos os arquivos têm extensão. Por quê? Está vinculado. Olha o ícone. Os arquivos têm extensão. Só que a extensão não está aparecendo. Agora, o cara quer salvar um arquivo do WordPad com o nome descrição. Qual vai ser o resultado dessa ação? Ele vai conseguir salvar. Gabarito letra C de Charlie. Por quê? Porque nada impede que eu tenha arquivos com o mesmo nome com extensões diferentes. São arquivos diferentes. Eu não posso ter arquivos com o mesmo nome e mesma extensão.
Eu não posso ter dois arquivos exatamente iguais. Mas se eu tenho o mesmo nome e extensões diferentes, não tem problema. E como é que eu sei que não tem um arquivo do WordPad aí? Galera, é fácil, né? É só pegar o arquivo, no meu exemplo aqui, e colocar a extensão RTF. Quando eu colocar RTF, observa que ele vincula, ele está vinculando o RTF ao arquivo do Word. Agora, vamos criar um novo arquivo do Word aqui. Documento RTF, documento do Word. O formato é um pouquinho diferente, né? Ele está vinculando o meu RTF aqui ao formato do Word antigo e o doc ao formato do Word novo. Mas é, de fato, cruel. Gabarito aí, letra C de Charlie, ok? Se eu quiser salvar um arquivo com o nome que já existe, o programa me dá uma mensagem informando que aquele arquivo será substituído. Isso também é possível, beleza? Vamos para a próxima questão. No Windows 10, em sua configuração padrão, os arquivos e pastas apresentam algumas características. Isso é importante, né? Muitos editais colocam lá gerenciamento de arquivos e pastas. Você tem que conhecer essa teoria. Pode ter nomes de qualquer tamanho? E aí? Eu posso ter nomes grandes no nome do arquivo? Se eu pegar esse arquivo nome.rtf, renomear ele, posso colocar aqui Renato da Costa, professor de informática, vírgula. Olha lá. Consegui. Posso ter nomes grandes? Posso. Cara, no dia a dia a gente sabe que o arquivo pode ter nome grande. Mas para concurso a gente tem que saber os limites. E isso é importante porque mudou. Até o Windows XP, o nome do arquivo pode ter até 255 caracteres. Essa era a regra do Windows XP. Ou melhor, do Windows 98 até o Windows XP. Agora, no Windows 7, houve uma mudança. Nós podemos ter 260 bytes para o caminho do arquivo. O que eu quero dizer com caminho? Se eu salvo um arquivo dentro do C dois pontos, eu posso ter um tamanho. Se eu salvar ele dentro do C dois pontos _, usuários, _, Renato, _, documentos, _, aí você vê, aqui eu já tenho 30 caracteres. Ou seja, ele já tomou 30 bytes do nome do meu arquivo. Aí na hora que eu for salvar o arquivo, ele vai poder ter no máximo 230. Eu preciso que você entenda que quanto mais interno tiver o arquivo, menos caracteres vão sobrar para o nome dele. Se eu salvar dentro de usuários, eu posso ter uma quantidade 260 menos X. Se eu salvar dentro do Renato, 260 menos Y. Se eu salvar dentro de documentos, 260 menos Z. Quanto mais interno tiver o arquivo, menos caracteres vão sobrar para o nome do arquivo. Beleza?
Isso é muito importante. E lembre-se também de associar o conceito de byte a caractere. Como assim? Vejam. Vou criar um arquivo novo aqui. Botão direito, novo, documento de texto. Vou digitar aqui Renato. Quantas letras tem Renato? 6. Legal. Vou salvar e vou olhar o tamanho do arquivo, só passando o ponteiro do mouse. Olha o que ele está me mostrando. O arquivo tem 6 bytes. Por que o arquivo tem 6 bytes? Porque ele tem 6 caracteres. Renato. Então, 1 byte corresponde a um caráter, a um caractere. Caráter é o singular de caracteres. Então, quando a teoria fala 260 caracteres, ou melhor, 260 bytes, está se referindo a 260 caracteres. Professor, e por que ele não coloca lá 260 caracteres na teoria? Se colocar, tá certo, tá, gente? Mas nos livros, no help, ele coloca bytes, porque é possível que você tenha um outro idioma que não seja ocidental, por exemplo, onde um símbolo corresponda a mais do que um byte. É muito comum a gente ter várias tabelas de codificação de caracteres, e se a tabela extrapolar 256 símbolos, ela tem que ter mais do que um byte para poder representar aquele símbolo. E aí, não necessariamente, um caractere qualquer especial vai corresponder a um byte. Não entendi. Não tem problema não. Se tu não entendeu, decora. Até o Windows XP eram 255 caracteres. Do Windows 7 diante mudou. Esse tamanho vai variar de acordo com a localização do arquivo. São 260 bytes no máximo para todo o caminho, incluindo o início da raiz até o final da extensão. Beleza? Então não é de qualquer tamanho. Sempre haverá limitação. Agora, letra B. Os arquivos marcados como favoritos, que só podem ser apagados mediante fornecimento de senha, nada disso. Existe maneira de proteger o arquivo contra exclusão acidental, né? Arquivos marcados como favoritos? Não, eu tenho como fixar arquivos, mas favoritos é uma terminologia muito voltada para a página dentro do navegador. O que eu tenho, por exemplo, é o acesso rápido, né, com pastas que eu posso fixar nessa área de acesso rápido. Eu posso criar atalhos para os arquivos. Dentro dos programas, aqueles que eu uso com mais frequência, eu posso fixar ou desafixar. Como assim? Olha lá. Esses são os frequentes. Eu posso colocar uma taxinha neles, ó, fixando ou desafixar. Ok? E um outro detalhe. Eu posso pegar um arquivo, propriedades, e colocar ele somente leitura, para que ele não sofra modificações, né? Mas a letra B aí não faz tanto sentido. Letra C. Os seus nomes não aceitarem caracteres especiais como asterisco e interrogação. Isso é verdade. A letra A está errada porque não é de qualquer tamanho, a letra B está errada porque ele está dizendo que só podem ser apagados mediante fornecimento de senha. A letra C está certa. Por quê? Seus nomes não aceitarem caracteres especiais. Aí é o papo do bonequinho. O bonequinho, ele remete a 9 caracteres reservados. São aqueles caracteres que não podem ser usados na construção de arquivos e pastas. É um assunto que aparece em qualquer banca. Em qualquer videoaula de questões, vocês vão ver esse assunto aparecendo em concurso público. Cara, vocês têm que decorar o bonequinho. Como é que é o bonequinho? Não é difícil desenhar esse bonequinho, né? Quando eu desenho um bonequinho, eu tenho
as perninhas, os bracinhos, o corpo, o beijinho, o cabelo e o sexo. É o nosso boneco assexuado. Ele traz os 9 caracteres que não podem ser usados na hora de salvar um arquivo ou de criar uma pasta. Por isso, gabarito é letra C. Ok? O Windows 10 não permite arquivos ocultos. Qualquer versão do Windows, pode ser o Windows XP, o Windows 7, o Windows 10. Eu posso ocultar um arquivo clicando com o botão direito sobre ele. Propriedades, oculto. Beleza? Aí ele sumiu da minha área de trabalho. Eu ocultei ele. Ele está lá ainda, só está oculto. Letra E. Ao contrário de outras versões do Windows, não mais possui extensão. Tem gente que vai acreditar nisso porque, por padrão, a extensão está oculta. Mas a gente já viu que é só clicar lá na caixinha de diálogo que a extensão aparece ou desaparece. E a extensão continua. Tanto continua que eu consigo visualizar o ícone. Ele vincula o ícone do arquivo de acordo com a extensão. Beleza? Então, o gabarito aí ficou o quê? Letra C de Charlie. Continua possuindo extensão, continua permitindo arquivos ocultos. Próxima questão. Assinale a alternativa que contém a quantidade máxima de itens que podem ser armazenados na área de transferência no Windows 7 e no Office 2010. Não importa a versão do Windows 7, não importa a versão do Windows, não importa a versão do Office. O Windows tem uma área de transferência que pode armazenar um arquivo ou um objeto, né, um item. E o Office, não importa a versão, qualquer uma que caia na prova, vai poder ter até 24 objetos na área de transferência. Então a resposta aí é letra B de Bravo. Como assim? Vamos lá. Estou no bloco de notas. Selecionei nome. Recortei. Selecionei Ricardo. Recortei. Se eu colar, ele vai colar o último. Ricardo. E aquele nome que eu excluí anteriormente? Eu perdi. É como se eu tivesse apagado. Por quê? Porque o Windows só armazena a última coisa copiada ou recortada. Né? Quando ele fala o último item, eu falo a última coisa. Eu estou generalizando. Poderia ser uma imagem do Paint, poderia ser qualquer coisa. Dentro do ambiente Windows, a área de transferência do Windows armazena apenas um item. Agora, quando eu vou para o Office, o Word, Excel, PowerPoint, o Office ele tem uma área de transferência compartilhada. Então, o Word, Excel e PowerPoint usam a mesma área de transferência. E aí vocês vão observar que no canto inferior direito do grupo área de transferência tem uma seta. E se eu tiver várias coisas digitadas, eu posso recortar uma. Olha lá. Foi para a área de transferência. Eu posso recortar outra. Posso recortar outra. Ou seja, a área de transferência do Office permite que na hora de colar, eu escolha qual que eu quero colar dentre os 24 últimos itens que foram recortados ou copiados. Beleza? O limite aqui no Office é de 24. Então o gabarito aí ficou letra B de Bravo. Não são 24 para o Word, 24 para o PowerPoint, 24 para o Excel. São 24 para o Office. É uma área de transferência compartilhada. Inclusive para permitir a troca de informações entre
aplicações do Office diferentes, Word, Excel, PowerPoint. Beleza? Vamos que vamos. Universidade Federal da ABC. Considere a seguinte imagem de um atalho criado na área de trabalho do computador de um usuário com o Windows 7 em sua configuração original para acessar um arquivo texto que está armazenado em sua pasta. Essa é a alternativa correta a respeito do atalho. Observem que a seta no canto inferior direito caracteriza o atalho, evidencia o atalho. O atalho tem essa setinha. O que um atalho representa? Um caminho mais curto. Um atalho facilita o acesso ao arquivo. Tem uma questão antiga do NCE que pergunta se atalhos aceleram a execução dos programas. E o gabarito é errado. Por quê? A execução vai demorar o mesmo tempo, seja pelo caminho, seja pelo atalho. O atalho ele facilita o acesso. Agora, a maior parte das questões ficam perguntando o que acontece se apagar atalho. Cara, se apagar o atalho, o programa continua na máquina. Não, o atalho é só o quê? Uma alternativa para facilitar o acesso. Então, vamos ver. Letra A. Ao se apagar o atalho, o arquivo para o qual o atalho faz referência também é apagado? Não. O arquivo vai continuar no lugar dele. Só vai apagar esse caminho mais curto. Letra B. Quando o usuário efetua um duplo clique com o botão principal do mouse, que é o botão esquerdo para o destro, é aberta uma janela solicitando a confirmação do usuário para abrir o arquivo. Gente, não abre janela nenhuma. Ele já vai executar direto. Letra C. Ao apagar o atalho, o arquivo para o qual o atalho faz referência também é apagado. Horroroso. Letra D. Um atalho é um ícone que representa um link para um arquivo. No Windows 10, atalho e link já são a mesma coisa. Na verdade, ele chama de link. Então, o gabarito aí é o quê? Letra D de delta. Por que a letra E está errada? O atalho sempre abre a pasta onde o arquivo ao qual o atalho faz referência está, para que o usuário possa, então, abrir o arquivo com duplo clique. Existe atalho para a pasta, mas a maior parte dos atalhos, esse atalho aqui, por exemplo, já é um atalho direto para o arquivo. Então, ele não vai abrir a pasta para depois eu dar um duplo clique no arquivo. Ele já vai executar o arquivo diretamente. Logo, a letra E está errada. Ok? Próxima questão. Tem-se os seguintes recursos para aplicar na edição de texto. Item 1. Formatação em negrito, localizar e substituir e alterar a fonte da letra. Considerando os aplicativos Bloco de Notas e WordPad, que são aplicativos do Windows. São acessórios que vêm com Windows. Lembrando que o Bloco de Notas é para texto sem formatação. É aquele texto puro. E o WordPad é para texto com formatação. O WordPad é melhor do que o bloco de notas. Tem mais recursos. Assinale a alternativa que indica corretamente onde cada recurso de 1 a 3 pode ser aplicado. Galera, o examinador da VUNESP ele é maldoso. Né? Porque você aprende que o bloco de notas ele não tem formatação. Aí ele pergunta se no bloco de notas pode colocar em negrito. Cara, qual é a maldade? Olha só. Vou entrar aqui no bloco de notas. Vou criar aqui um documento de texto. Vou digitar aqui, ó, Renato. Renato da Costa. Vou clicar em formatar fonte. Vocês vão observar que ele tem a opção de negrito. Ele tem a opção de itálico e negrito. Eu posso mudar o tamanho, posso escolher o tipo de letra. Professor, mas você não disse que ele não era formatado? Olha lá. Vou salvar esse arquivo. Vou salvar ele como Renato na minha área de trabalho.
Ok. Fechei o arquivo. Agora, eu vou pegar esse arquivo Renato e eu vou abri-lo em outro programa. Eu vou abri-lo no WordPad. Olha o ícone do WordPad, gente. É quando eu criei aquele arquivo RTF, a questão do concurso, queria vincular a esse íconezinho. Esse é o ícone do RTF. Qual? Botão direito, abrir com. Esse é o íconezinho do WordPad, do RTF, beleza? Botão direito, abrir com WordPad. O que vai acontecer, gente? Vocês vão observar que o texto veio sem o negrito, sem o itálico, não preservou o tipo de letra que eu escolhi, veio um texto puro. O que eu estou querendo mostrar é que o TXT ele não tem formatação. O arquivo TXT não tem formatação. Quando eu coloco o negrito no bloco de notas, eu coloco no programa bloco de notas, eu não coloco no arquivo. Se eu abrir aquele arquivo em qualquer outro lugar, ele é um arquivo só de texto. Ele não preserva a formatação. No programa bloco de notas, eu não tenho como pegar uma única palavra e falar assim, eu quero que essa palavra fique com a letra menor. Se eu trocar a fonte, vocês vão observar que ele vai trocar a fonte de todo o texto. Ele não consegue mudar uma única palavra. Por quê? Eu não estou mudando a fonte do texto. Eu estou mudando a fonte do meu programa bloco de notas. Esse é o detalhe. Então, olha lá. Considerando o aplicativo bloco de notas e o WordPad, assinale a alternativa que indica corretamente onde cada recurso de 1 a 3 pode ser aplicado. Formatação em negrito. Existe negrito no bloco de notas? Sim. E no WordPad? Também. Existe localizar e substituir? Também. Existe em ambos. Pode alterar a fonte da letra? Em ambos. Eu posso alterar a fonte da letra no bloco de notas. Mas o TXT sempre vai ser um arquivo somente de texto, que não preserva a formatação. Por isso, o gabarito aí é o quê, gente? Letra A de alfa. Essa é uma grande pegadinha. Localizar e substituir, isso estava meio na cara, né? Um Ctrl F é o localizar, o Ctrl H é o substituir. Ok? Ctrl F, localizar, Ctrl H, substituir. Eu estou usando um aplicativo que tem atalhos em inglês. Então, até vou fazer essa observação. Ctrl F, localizar, Ctrl H, substituir. Beleza? Alterar a fonte da letra é possível? É possível. Agora, o WordPad preserva a formatação. O RTF tem formatação. O TXT não preserva a formatação. Se eu abrir aquele arquivo em outro lugar, vai estar lá a fonte padrão. De acordo com como a questão foi elaborada, maldade, ambos permitem que você coloque negrito, ambos permitem que você use localizar e substituir, ambos permitem que você altere a fonte. Então, o gabarito é o que? Letra A de alfa. Provinha do TJ São Paulo. Assinale a alternativa correta sobre o bloco de notas do Windows 10 e sua configuração padrão. Olha a maldade de novo aí. Ó. No bloco de notas, existe um recurso para criar tabelas? Não. Por quê? Ele é um arquivo somente de texto. Então, no bloco de notas,
Eu não vou poder inserir imagem, eu não vou ter tabela. A letra A está fora. É possível trocar a fonte da letra de um texto digitado? É possível. E ele troca de todo o texto mesmo, né? Porque ele troca do próprio bloco de notas. Então, o gabarito aí é o quê? Letra B de bravo. Pegadinha, gente, maldade. Porque todo mundo aprende que o bloco de notas não tem formatação. E não é mentira isso, né? O arquivo TXT não preserva a formatação. O bloco de notas é um editor de texto simples. Só que a interface dele permite que você altere o tipo de letra, o tamanho, bote negrito, no bloco de notas. Isso não significa que o arquivo resultado, né, terá aquela formatação. Beleza? Porque TXT não tem formatação. Mas é possível trocar a fonte de letra de um texto digitado? É possível. Letra C. Imagens podem ser incluídas? Não. O bloco de notas não admite imagem. É possível alterar a cor das letras de um texto digitado? A cor não. O bloco de notas tem o recurso de corretor ortográfico? Também não. Beleza? O bloco de notas também não tem corretor ortográfico. O bloco de notas, ele é tão... Notepad. O bloco de notas, ele é tão simples que você vai digitar. Cara, você vai ficar digitando. Olha que tristeza. Eu quero mudar de linha. É melhor dar Enter, né? Porque senão você vai ficar digitando. Então, o bloco de notas, ele é um editor de textos sem recursos. Agora, existe lá o formatar, fonte, com poucos recursos. É melhor do que sem recursos, né? Posso mudar letra, negrito e itálico, que ele está chamando de oblíquo. Tamanho da letra. Cor não existe. Voltando, então. No WordPad já tem cor. Gabarito aí, letra B. Ok? Vamos lá. Seduc de São Paulo. No sistema operacional Windows 10 e sua configuração padrão, atalhos podem ser utilizados para várias finalidades. Atalhos facilitam acesso a informações. Os atalhos podem ser identificados com facilidade, pois seus ícones possuem uma seta no canto inferior esquerdo. Gabarito, letra A. Por que a B está errada? Atalhos podem ser colocados em diversos locais, como na área de trabalho, mas não podem ser colocados dentro de pastas. Aí o não está errado. Utilizados para acessar arquivos e programas, mas atalhos para endereços da internet não são permitidos. Aí está errado também. Olha que legal. Vou entrar no Gmail. Se eu pego o endereço do Gmail e arrasto ele para a área de trabalho, eu já crio um atalho na área de trabalho. Os navegadores permitem que eu faça esse arrasto. Aí eu já crio um atalho na área de trabalho. Olha que legal. Aqui eu crio um atalho para o Gmail. Aí sempre que eu quiser entrar no Gmail, eu posso dar um duplo clique aqui, ele já vai abrir no meu navegador padrão. Ok? Eu posso criar atalho na área de trabalho, eu posso criar atalho na minha barra de tarefas. Vamos continuar vendo as alternativas aí. Atalhos podem ser utilizados para acessar pastas, mas para subpastas não são permitidos. Está errado. Posso ter atalho para pasta, atalho para subpasta, tranquilamente. Aqui eu tenho uma pasta. Se eu quiser, eu posso criar um atalho para essa pasta também. Como? Olha lá, criar atalho. Agora eu tenho um atalho para pasta. Olha o íconezinho da setinha no canto inferior esquerdo. Para pasta, para subpasta, tranquilão.
Atalhos podem ser colocados em qualquer local do Windows, exceto na barra de tarefas. Na barra de tarefas também podemos ter ícones de programas fixados, que são atalhos. Beleza? Eu posso colocar atalhos na barra de tarefas, fixando programas na barra de tarefas. Voltando. Gabarito, então, letra A. Vamos para a próxima. O painel de controle do sistema operacional Windows 10 permite o ajuste da configuração do sistema e do computador. Ele deu o conceito aí do painel de controle. Os elementos configuráveis podem ser exibidos por... Galera, entrando no painel de controle, tem dois modos de visualizar o painel de controle. Vocês estão vendo o modo categoria e aqui eu tenho o modo ícones. Os ícones podem ser grandes ou pequenos. Ícones grandes, ícones pequenos. 2 ou 3. Tá bom. Se você desmembrar ícones, podem ser pequenos ou grandes. Então, categorias, ícones pequenos ou ícones grandes. Voltando. Os elementos configuráveis podem ser exibidos por recursos do usuário não, ícones grandes sim, médio não, gerenciador de dispositivo não, categoria. Os ícones, os elementos configuráveis podem ser exibidos por categoria? Podem. Então o gabarito é o quê? Letra D. E você pode complementar se quiser, por categoria, por ícones pequenos ou por ícones grandes. Eu gosto muito do modo de categorias, porque ele exibe apenas 8 categorias. É mais fácil de estudar. Se você visualiza no modo de ícones pequenos, a gente tem mais de 40 itens. Aí já fica bem complexo o estudo do painel de controle. Legal? Próxima questão, Polícia Civil de São Paulo. Observe a janela do Windows 7 na sua configuração padrão, apresentada parcialmente na figura a seguir. Assinale a alternativa que contém o link do menu iniciar que exibe essa janela. Gente, essa janela é o painel de controle no modo de categoria. Painel de controle é um assunto que, se o examinador quiser complicar uma questão, ele consegue. É porque são muitos itens, muitos detalhes. Por isso é importante fazer muito exercício, para não ficar viajando também, perdendo muito tempo estudando determinados assuntos sem ter a certeza de como cai. O exercício te direciona. Se questões do painel de controle da VUNESP ficarem cobrando acerca da categoria, da exibição de ícones pequenos ou grandes, está fácil, está ótimo. Agora, será que é importante estudar os detalhes de cada categoria ou de cada item? Aí as questões é que vão demonstrando isso para a gente, beleza? Próxima questão. No Microsoft Windows 10 Pro, que é a versão top, corresponde ao Windows 7 Ultimate, em sua configuração padrão, um usuário está utilizando o explorador de arquivos, que é o sucessor do Windows Explorer, para ver arquivos de uma pasta. O modo de exibição é ícones grandes, e o usuário selecionou um deles. Modo de exibição no Windows, a gente vai ter lista, detalhes, ícones. Só que o ícones do explorador de arquivos é que nem camisa de homem. Como é que é camisa de homem? Ô meu filho, homem usa camisa PP? É P, M, G e XG. Ícones pequenos, médios, grandes e extra grandes. Eu não gostei. Cara, mas decora. Por quê? É comum o examinador perguntar se existe ícone PP. Aí tem que lembrar que PP não. É homem.
pequeno, médio, grande e extra grande. Aí tem lista, detalhes, blocos e conteúdo. São os modos de exibição. Lista, detalhes, bloco e conteúdo. Os primeiros, em qualquer versão do Windows, a gente tem, que cai na prova, né? No Windows 7, no Windows 10. Bloco e conteúdo, que já são características do Windows 10. Legal? Agora, quando eu seleciono um arquivo, galera, dependendo do modo de exibição, ele já mostra o tamanho. Por exemplo, detalhes. Detalhes é um modo que vai se caracterizar justamente por mostrar o quê? Os detalhes. Data, tipo, tamanho. Isso são os detalhes. Observem que, quando eu estou no modo detalhes, eu posso visualizar outros detalhes. Eu clico com o botão direito, eu posso colocar aqui autores, posso colocar aqui título. Eu posso fazer filtros. No tipo eu quero só os PDFs. Eu posso clicar na setinha e escolher. Quero só as apresentações. Quero só os arquivos de texto. E assim eu vou filtrar aquilo que eu quero. Se eu clico uma vez, eu ordeno. Clico de novo, classificação vai ser a contrária. Como assim? Se eu clicar no tamanho, ele vai colocar aqui os arquivos. Vamos pegar aqui uma pasta qualquer. Tamanho. Ele vai colocar do maior para o menor. Cliquei de novo, do menor para o maior. Data. Do último pro... Ele vai colocar em ordem o quê? Decrescente. Cliquei de novo. Crescente. Nome. Crescente. Cliquei de novo. Decrescente. E assim, ele vai classificando para mim. Beleza? Agora, se eu estou no modo ícones, ele colocou ícones grandes. Selecionei um arquivo. O ícones não mostra o tamanho. Né? Por padrão não mostra. Mas se eu passar o ponteiro sobre o arquivo, ele mostra um tooltip com tamanho. E existe uma barra chamada barra de status, que aparece lá no final. O que a barra de status ela fica fazendo o tempo inteiro? Qualquer operação que você estiver trabalhando, a barra de status está dando informações auxiliares, informações complementares. Então, quando eu estou no modo de exibição de ícones grandes, que é o que ele colocou, onde o usuário consegue ver o tamanho do arquivo? Na parte inferior da janela, que é a chamada barra de status. Ok? Na barra de endereço, ele vai ver o caminho, aonde que o arquivo está, é o que fica aparecendo na barra de endereços. Ó. Aqui é a barra de endereço, aqui é o caminho. Barra de título, ela vai me dar a localização. Onde é que eu estou? Eu estou na pasta 7 de maio. É o nome da pasta, do diretório. A barra de título ela vai dar o nome do programa que está em uso, o nome do arquivo que está em uso. Depende da aplicação. Barra de título é a primeira barra, que tem os botões de minimizar, maximizar, restaurar, fechar. A última barra é a barra de status. Ok? Então, voltando para a questão, gabarito é a letra C. Essas informações não vão para a área de transferência. E na letra E é uma maldade. Se o cara apertar Alt F4, ele sai. Alt F4 é sair, é fechar a janela. Então, não pressiona Alt F4 não, senão tu vai parar a aula. Próxima questão. No Windows 7, em sua configuração padrão, ao abrir o arquivo planilha.txt, o arquivo que será aberto está vinculado à extensão TXT. TXT é o bloco de notas, então o gabarito é a letra A. Você tem que saber que TXT é a extensão do bloco de notas, que PNG ou BMP são as extensões do Paint. Antigamente era BMP, até o Windows XP. Do Windows 7 em diante passou a ser PNG. O Excel, XLS,
Internet Explorer. A extensão padrão do Internet Explorer, do navegador, é a extensão HTML ou HTML. Páginas da web são vinculadas ao navegador. O Windows Explorer é um gerenciador de arquivos, não vai ter extensão vinculada. Então, o gabarito aí é o quê? Letra A. Beleza? Próxima questão. Agora é para aumentar a autoestima. A gente está próximo do intervalo. Então, para aumentar a autoestima, para levantar o moral, o atalho para alternar janelas abertas no Windows 7 é Alt Tab. É outra questão clássica que cai em concurso público há mais de 20 anos. Alt Tab permite alternar entre programas. Beleza? Próxima questão, TJ de São Paulo. Um usuário do Windows 10 em sua configuração padrão, que precisa organizar seus arquivos e pastas, deve usar o aplicativo acessório padrão explorador de arquivos, que pode ser aberto por meio de um atalho de teclado. Qual o atalho para entrar no Windows Explorer? Tecla Windows. O Windows é o atalho para o explorador de arquivos. Então, o gabarito é a letra D de Delta. Lembra que o Windows R é para abrir a caixa de diálogo, executar. O Windows F vai depender da versão. Se for no Windows 7, vai ser Find, que vai estar associado a pesquisar, localizar. Se for no Windows 10, é Feedback, é o hub de feedback, é a central de feedback. Então, o F tem funcionalidade diferente no 7 e no 10. O R sempre vai ser executar. Ok? E o gabarito da questão é a letra D, o Windows E, para abrir o Windows Explorer, para abrir o explorador de arquivos. Vamos para a nossa última questão desse bloco. Tem-se o seguinte conteúdo editado no bloco de notas no Windows 7 em sua configuração original. Vocês estão observando que a gente está tentando criar aqui tipo uma tabelinha, né? Nome, idade, cidade. E para que o alinhamento ficasse correto, foi usada a tecla Tab. A tecla Tab foi utilizada. Então o carinha apertou nome, deu Tab. Idade, deu Tab. Cidade. E aí ele deu Enter. E aí foi digitando. Beleza. As informações de nome, idade e cidade são separadas por Tab. Assinale a alternativa com o procedimento correto para substituir todas essas separações por um ponto e vírgula. Então, onde tinha Tab, ele quer colocar ponto e vírgula. Para ficar mais fácil o quê? O importar e exportar, provavelmente. Considerando o preenchimento do campo localizar na janela substituir, como é que ele vai fazer para representar o Tab? Em alguns programas, existe a opção, né, para inserir caracteres especiais. No caso do localizar do WordPad, do bloco de notas, ele é muito simples. Deixa eu mostrar no Word também. No Word da vida, quando a gente abre a janela de localizar e substituir, a gente tem a opção de mais. Aí existe um botão para representar parágrafo, tabulação, espaço. Olha que legal. Eu tenho o botão especial que eu posso escolher. Por exemplo, eu bati um texto. Aí eu quero substituir os espaços por tabs. É possível. Eu vou localizar. Vamos ver aqui. O espaço em branco. E vou substituir por o tab. Olha que viagem. Ele colocou aqui um circunflexo W, circunflexo T. E aí, substitui tudo. Olha como é que ficou o texto. Ao invés de ter espaço entre as palavras,
apareceu o tab entre as palavras. No Word, a gente tem aquele botão especial. O detalhe é que no Windows, esse botão não existe. Então, como é que eu vou ter que fazer? Ó? Nome, tab, idade. Renato, tab, 32. Que aparece. Felipe, tab, 45. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que, na hora de substituir, eu vou ter que copiar esse tab. Aí eu seleciono o buraco e aperto um Ctrl C da vida. Aí eu vou ter que localizar o tab e colar. Ctrl V e vou mandar substituir pelo ponto e vírgula. Substituir tudo. Aí ele substituiu. O gabarito, então, da questão. Pressionar Tab não vai adiantar. Digitar Tab entre colchetes também não. Entre underline também não. O gabarito é letra D. Eu vou ter que selecionar o espaço. Vou ter que colar aonde eu quero localizar. E vou mandar substituir pelo ponto e vírgula. Então, o gabarito é o quê? Letra D. Essa já era uma questão mais difícil, né? Uma questão menos previsível. Gabarito aí, letra D de delta. Ok? Galera, vamos dar um intervalozinho. Daqui a pouco a gente volta com mais correção de questões de Windows da VUNESP.